Hoje o assunto é disciplina aqui no Encontro de Pais. Que bom que você está com a gente. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Antônio Estrada, que é um psicólogo com mestrado em teologia, também mestrado em terapia familiar e doutorado em psicologia familiar. Ele trabalha na Universidade de Monte Morelos, Universidade Adventista, lá no México, como professor nas áreas de teologia e psicologia. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da disciplina. Está meio fora de moda hoje. Alguns pais acham que isso é do tempo dos avós, né? Por que é necessário disciplinar? O que é, na verdade, disciplina? Disciplina tem que ver com formar uma pessoa para que chegue a ser um adulto responsável e com sucesso. Disciplina vem da palavra discipular. Discipular significa fazer, treinar, convertir um discípulo para que siga meus ensinos. Ou seja, caminho, eu tornar uma pessoa igual a mim. Exato. E a melhor forma é inspirando, sendo um modelo. É a melhor forma de disciplinar. É importante disciplinar porque nós precisamos ajudar as pessoas a ter domínio próprio. Porque disciplina nós geralmente vinculamos a paulada, a castigo físico, a esse tipo de coisa. Para muitas pessoas, disciplina é castigo. São duas coisas diferentes. Quizá o castigo vai ser uma das formas lá longe. Um recurso último, final. Mas falaremos no outro programa disto. Por enquanto, é importante disciplinar porque nós não nascemos sabendo o bem e o mal. Nós não sabemos nascendo o que devemos fazer e não. Temos que ser ensinados. E a disciplina é parte do ensino da vida. Saber como se comportar na sociedade, o que a sociedade, a igreja, a família esperam de mim. E esse é o processo do ensino e parte da disciplina. Então, se o pai e a mãe não fizerem nada, também nada vai acontecer. Não, se acontece. Acontece? Acontece algo, mas ruim. Ruim mesmo. Vira um vagabundo, vira um irresponsável, não faz nada na vida. E se acontece. Qual é a virtude mais importante para desenvolver numa criança quando a gente quer dar a ela disciplina? A primeira lição que uma criança deve desenvolver é o senso de autoridade, a obediência. Ela deve saber obedecer antes de razoar. Antes de raciocinar. Antes de raciocinar, deve saber obedecer. Como é que a gente faz isso? Okay. O primeiro princípio é toda criança deve saber que há uma autoridade. Há uma autoridade no lar, há uma autoridade na igreja. Sempre tem uma autoridade. Sempre. Só que às vezes a autoridade é a criança, né? Infelizmente. E eu já visitei casas que a autoridade era o cachorro. Isso. Então, sempre há uma autoridade. E a criança deve saber que na família, não é ela. Pai e a mãe é a autoridade, não ela. Esse é o princípio, deve ficar aqui bem claro. E na medida que o pai e a mãe fazem desse jeito, a criança sabe, há uma autoridade. E a autoridade é para ser obedecida. Agora, como que a gente impõe essa autoridade? Alguns pais têm dificuldade para impor essa autoridade. Mais que impor é a modelagem. Quando o pai fala certo. E espera que a criança obedeça. Não deve perguntar, sugerir, pedir. E aí, filhinho, você gostaria de comer este... Não está pedindo. É a própria voz. Já as crianças sabem quando o pai está rogando, suplicando. Mas isso não seria tirar a liberdade da criança? Não. A liberdade tem... Eu sei que algumas pessoas pensam. Nenhuma pessoa tem liberdade total, completa. Nenhuma. Verdade. Nenhuma. Você está numa sociedade, vai ter que obedecer regras, parar no sinal vermelho, vai ter que... A única liberdade é eu decido escolher o quê. Essa é a minha liberdade. Porque eu tenho visto alguns lugares, mães ou pais que vão comer em locais públicos, deixar que a criança escolha o que vai comer. Filho, você quer comer salada? Não, não quero. Então, o que você quer? Eu quero batatas fritas. Então tá bom, vamos comer batata frita. Então, o pai vai ensinar a disciplina quando fala de um jeito que é para obedecer. Não é sugestão. Não está pedindo, não está suplicando, meu filho, pegue o brinquedo. Não, filho, pegue o brinquedo dali. O próprio tom da voz já vai... Isso faz a diferença, o tom da voz. Então, é assim como nós devemos ensinar obediência, o tom da voz. Sabe, eu tenho pensado, eu tive o privilégio de ter cachorros quando era pequeno.
E a maneira como você lida com o cachorro, e o cachorro obedece você ou não, são os princípios mais... Não vamos comparar a criança com um animal, claro, mas os princípios são semelhantes. Tem pessoas que o animal nunca lhes obedece, porque não aplicam os princípios corretos. Então, se você tinha um animal e o animal não lhe obedecia, você vai ter um filho e o filho também não vai obedecer. O problema não é do animal. Claro que não é do animal. Não, o problema não é do filho, o problema é do pai. Do pai. Como que a gente aprende isso, a ser um pai, uma mãe que tem autoridade? Tem gente que fala, tem mães que falam, os filhos riem. Tem pais que falam, os filhos riem também. Como que a gente aprende isso? Nós temos que saber o que é o princípio da autoridade. Nós temos que saber que Deus nos colocou para guiar a nossos filhos. Não só nesta terra, não só eles serem felizes, bem-sucedidos. Deus nos colocou para que nossos filhos desenvolvam a piedade. Esse é o princípio, santidade. Esse é o princípio bíblico da paternidade, desenvolver a piedade e a santidade. A felicidade vai vir, mas ou seja, o meu primeiro alvo não é buscar o conforto e a felicidade dos meus filhos. Desenvolver um caráter. Desenvolver o caráter. Quando o senhor estava falando, eu estava me lembrando desse livro aqui, que é o livro que nós temos sempre na mão aqui no Encontro de Pais, que é o livro Orientação da Criança. Fala exatamente isso que o senhor está falando aí. Então, os pais, como aprender? Se eles não sabem, se os próprios pais deles não lidaram bem, eu devo aprender, ler, assistir às escolas dos pais, pegar um seminário aqui, pegar um seminário lá, para saber que é uma responsabilidade sagrada. Agora, se um pai e uma mãe não tem assim o dom para disciplinar, ele acha que não tem o dom, será que a escola pode fazer alguma coisa? Pode nos ajudar, dar dicas, treinar, para que nós saibamos como disciplinar nossos filhos. A escola pode ajudar a treinar o pai, mas a escola não vai disciplinar o filho. Pode ajudar-nos. Pode ajudar? Pode ajudar-nos. Por exemplo, uma sugestão que damos para os pais, nós devemos dedicar o maior tempo na disciplina formativa e o menor tempo na disciplina corretiva. A disciplina formativa é o que está permitido e o que está proibido. O que eu espero que meu filho e minha filha façam. Tem que ter regras bem claras, né? Sim, hora de banhar, hora de estudar, hora de dormir. Desenvolver as rotinas. Escovar os dentes, ir na escola, brincar, pegar os brinquedos. Toda essa zona formativa é o que eu espero de meu filho. Agora, o pai precisa ter rotinas na sua própria vida, e a mãe, porque se não tiver rotinas na sua própria vida, como que vai exigir isso da criança? Ela não vai ter hora para escovar os dentes, não vai ter hora para dormir, não vai ter hora para acordar, não vai ter hora para comer, porque o pai também não tem, a mãe também não tem. Então isso fica complicado, fica difícil. Por isso, a disciplina é primeiro uma modelagem. Os pais dormem, brincam, pegam as comidas, levam a louça, a casa está ordenada pelos adultos. Quando que começa esse processo da disciplina? 20 anos antes de eu ser pai. Como assim? Como que é isso? 20 anos, ou seja, com minha própria formação. Os hábitos, a disciplina, pessoal, o domínio que eu tenho, domínio próprio, a organização da minha casa, meu horário, a minha responsabilidade, ali começa comigo. Ou seja, se eu não desenvolvo rotinas, se eu não aprendo a dizer não para mim mesmo, desenvolvo domínio próprio com a ajuda de Deus, eu não vou conseguir fazer isso com os filhos. Então, por isso começa 20 anos de eu virar pai. Então eu preciso ter... Eu li uma coisa muito interessante, doutor Estrada, que um texto, não me lembro mais aonde, dizia assim: a autoestima aumenta com a capacidade de dizer não a si próprio. Né? Então, se eu cresço e na minha vida eu nunca disse não para mim, eu como toda hora, eu faço tudo o que eu quero, nunca digo não para mim mesmo, eu não vou ter respeito próprio e as outras pessoas também não me respeitarão. Meus filhos não me respeitarão. E a criança aprende pelo olhar. Se o pai come toda hora e está tratando de ensinar o filho a não comer toda hora, diz, e aí? Sim, e aí? Você come toda hora. Claro. Tá? Então, quando começar? Quando a criança está na barriga da mãe, ali a forma como a mãe se cuida, os alimentos, o horário, a disciplina, a felicidade, tudo isso já começa a afetar a criança. E vai ser bem mais fácil para a mãe e o pai educar um filho quando eles educam no processo da gravidez. Que impressionante. Já quando a criança nasceu, nós temos que aprender a estabelecer o horário de comer, de dormir, tomar o banho. Temos que começar a falar, a aplicar as primeiras regrinhas na vida da criança. Já desde o primeiro dia já? Já. Desenvolver regras, né? Tem mães que dão comida para a criança quando ela chora.
tem mãe que dá comida na hora, que é para dar de comer, não quando ela chora. A criança já sabe que forma de manipular a mãe é chorar. Aí está. Porque eu já sei que a mãe faz do meu jeito quando eu choro. Então, aprendeu a manipular. Okay? Então, nós devemos ter, nas diversas estágios da vida, em diversas etapas, devemos nos ajudar a criança a ir aprendendo novas regras, novas formas de obedecer. Sim. Em cada fase etária. Sim. Agora, quando a gente não faz isso, um casal que não desenvolveu disciplina nos filhos, qual vai ser a consequência disso na vida dos filhos? Uma garotada indisciplinada é difícil para estudar, porque não tem limite, não se organiza na vida, vai ter dificuldades na escola, vai ter dificuldades no trabalho. Em todos os lugares vai ter dificuldades essa criança. Até na sua saúde, na sua vida. Sem dúvida. Por no seu casamento, em todo. Na sua vida laboral, profissional. Que coisa. Na verdade, é uma crueldade que nós realizamos contra a criança. Sim. Não disciplinar, não dizer não colocar limites. Então, em cada faixa etária devemos ensinar novas regras, novo sistema de obedecer e depois devemos começar a ensinar por que é bom obedecer. Primeiro é obediência, porque obediência. Obediência é a primeira coisa. Sim. Depois deve saber o porquê deve obedecer. Depois as consequências da desobediência. E assim como se vai treinando uma criança para eles tornar-se um cidadão com sucesso, responsável, que vai partilhar, vai dar algo para a sociedade, não só vai pedir, não só vai consumir. Um cidadão do céu também, né? E sem dúvida, que é o maior alvo da paternidade cristã. Bom, nós já vamos deixar uma palhinha agora para o próximo programa, que no próximo programa vamos falar sobre castigo físico, sobre métodos de disciplina. Entra, não entra, hoje está proibido. É o que falamos da disciplina corretiva, só 20%. Só que a maioria dos países dedicamos o maior tempo a corrigir, porque não formamos. Então, primeiro tem que ser a disciplina formativa. Sem dúvida. E vai ser depois mais fácil a disciplina corretiva. Agora, só já começando o próximo programa. Se a criança finalmente não obedece, o pai dá ordem com voz firme e a criança não obedece, o que deve fazer um pai, o que deve fazer a mãe? Primeiro, temos que saber distinguir entre uma desobediência, um esquecimento e quando o filho fica com raiva. Temos que saber. Por exemplo, se o filho, às vezes nós damos uma ordem ao filho e ele não estava escutando. Estava ali pegado na telinha e não escutou. E nós chamamos, filho desobediente, agora vai ficar castigado porque desobedeceu. Não é desobediência. Sim. Não escutou a ordem do pai porque ficou ali, pegado na telinha ou brincando. Temos que saber distinguir. Então, e às vezes é uma irresponsabilidade infantil também. Derrubou uma coisa sem querer, não merece castigo por não isso. Merece. Né? Mas e quando é uma rebelião, nós vamos ver acho que no próximo programa. Sem dúvida. Né? Então, você fica com a gente, lembra que a gente está voltando no próximo programa, esse programa terminou aqui, mas lembre que nós vamos continuar a falar sobre esse tema de disciplina no próximo programa Encontro de Pais. Mas mesmo esse não acabou para você, porque lembra que agora você vai responder as perguntas que estão no PowerPoint, que você pode baixar do nosso site, do Encontro de Pais, discutir com o seu grupo, partilhar as respostas com outro grupo, se houverem outros grupos, e desfrutarem um bom momento, porque há um crescimento quando os pais discutem juntos os seus problemas e as soluções também. Nós vamos ficando por aqui, como eu disse, mas nos vemos no próximo Encontro de Pais.